Olha, eu preciso hoje compartilhar algo muito pessoal com você, algo que vai muito além de técnicas de estudo, de cronogramas ou até de estratégias de prova. Hoje eu quero falar sobre como um concurso jurídico ele pode transformar completamente a sua vida. Eu não estou falando de teoria, eu estou falando da minha própria história. Eu passei num concurso público e quando eu digo que isso mudou a minha vida, eu não estou exagerando. Mudou a minha condição financeira sim, mudou a minha posição social também, mas mudou algo muito mais profundo. Mudou quem eu sou, mudou a minha família, mudou o meu propósito, mudou o meu relacionamento com Deus. E se você está nessa jornada agora, seja no começo, seja já há alguns anos, eu quero que você entenda uma coisa. Isso que você está fazendo não é só sobre passar em uma prova. É sobre transformação. É sobre você se tornar uma versão melhor de si mesmo. É sobre Deus esculpindo você através desse processo. Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou te contar verdades que ninguém fala sobre essa jornada. Vamos lá. Se inscreve no canal e comenta que eu quero ver se você vai gostar. Olha, sabe quando eu estava estudando para concurso, eu tinha dias que eu me perguntava, por que isso aqui é tão difícil? Por que eu tenho que sacrificar tanto? Por que Deus não facilita isso aqui para mim? E só anos depois eu entendi a resposta. Deus não estava me impedindo de passar. Deus estava me preparando para passar. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Cada matéria difícil que você não entende de primeira, cada questão que você erra, cada noite que você estuda enquanto seus amigos estão se divertindo, cada lágrima de frustração que você derrama nesse processo, cada momento que você pensa em desistir, mas você não desiste, tudo isso não é um obstáculo, é uma preparação. É Deus te moldando, é Ele tá te ensinando a disciplina, a perseverança e também a humildade, para que você tenha essa resiliência. Ele tá te mostrando para que você é capaz, é quando você confia nele e não apenas nas suas próprias forças. Ele tá te preparando não só para passar na prova, mas para ser digno da responsabilidade que vem com a aprovação. Porque pense bem, as carreiras jurídicas, elas não são uma brincadeira. Você vai lidar com a vida das pessoas, você vai lidar com esse senso de justiça, com as decisões que impactam famílias inteiras. Você acha que Deus ia te colocar nessa posição sem antes te preparar profundamente, sem antes te ensinar que você precisa dele todos os dias? A jornada do concurso, ela é o seu deserto, ela é o seu tempo de preparação. É onde Deus está te transformando de quem você é para quem você precisa ser para cumprir o propósito dele na sua vida. E eu te digo isso com toda certeza. Se você está nessa jornada, não é por acaso. Deus te chamou para isso. Ele plantou esse sonho no seu coração. E o que Deus começa, Ele termina. Mas Ele termina no tempo dele, não no nosso. E Ele termina quando você está pronto, não apenas quando você quer. Então, quando você estiver cansado, quando você estiver pensando em desistir, lembre-se, essa provação, ela tem um propósito. Porque você está sendo preparado para algo maior. Deus não desperdiça dor, Ele transforma dor em propósito. Agora eu quero te contar o que acontece quando você passa. E não é o que você imagina. Todo mundo pensa que a transformação ela é externa. O salário melhor, a estabilidade, o status, o reconhecimento. E sim, essas coisas elas vêm. E sim, elas importam. Eu não vou romantizar e fingir que isso não importa. Quando eu passei, minha vida financeira ela muda completamente e eu pude dar condições melhores para minha família. Eu pude olhar para minha esposa e dizer, conseguimos. Eu pude honrar, meus pais que investiram em mim. Eu pude planejar o futuro com segurança em vez de ansiedade. Mas sabe o que é que mudou mais que tudo isso? A minha confiança em Deus. Porque quando você passa, depois de anos de luta, de sacrifício, de momentos em que humanamente parecia impossível, você não pode atribuir isso apenas ao seu esforço. Você sabe, no fundo da sua alma, que teve uma força maior te sustentando, que teve um propósito maior te guiando, que teve uma mão divina te segurando quando você ia cair. E a aprovação, ela me deu uma fé inabalável. Porque agora eu sei, por experiência própria, que Deus cumpre as suas promessas, que Ele é fiel, que Ele coloca, e quando Ele coloca um sonho no seu coração, Ele também te dá os meios para você realizar esse sonho, mas no tempo dele. E isso transformou não só a minha vida, mas também a minha família inteira. Porque quando você se transforma, você transforma tudo ao seu redor. Seus filhos vão ver um exemplo de perseverança, seu cônjuge, ele vê um parceiro que não desiste, seus pais veem o fruto do investimento que fizeram em você. Até teus amigos, que eles percebem que isso é possível, que não é só história de internet, que são pessoas reais que conseguem. Ou seja, você se torna uma inspiração viva. Você se torna prova de que vale a pena acreditar, lutar e confiar em Deus. E tem mais. A aprovação ela te dá um propósito. Porque quando você chega naquela cadeira, naquele cargo, você não está ali apenas para ganhar dinheiro. Você está ali para servir, para fazer essa justiça, para defender quem precisa, para ser um instrumento de fato de Deus na construção de uma sociedade melhor. E eu levo isso muito a sério, né? Todos os dias, antes de começar o meu trabalho, eu oro. Eu peço sabedoria
sabedoria, Deus. Eu peço que Ele me use, de fato, como um instrumento. Porque eu sei que essa posição, ela não é mérito apenas meu, é graça, é presente. E com presente vem responsabilidade. Então, quando você passa, você não está apenas mudando de profissão. Você está assumindo um chamado. Você está respondendo ao propósito que Deus tem para você. Mas eu também não posso falar em transformação sem falar dos momentos difíceis. Porque eles vão existir e você precisa estar preparado para isso. Vai ter dia que você vai estudar 8 horas e vai sentir que não aprendeu nada. Vai ter prova que você vai fazer cheio de esperança e vai reprovar. Vai ter momento que você vai ver pessoas menos preparadas que você passando e você vai questionar. Por que comigo não, Deus? Eu também passei por isso tudo. Eu tinha provas que eu tinha certeza que eu ia passar e eu fui reprovado. E eu vi colegas que em tese estudavam menos que eu sendo aprovados enquanto eu continuava na luta. Então teve noites que eu chorei de cansaço, de frustração, de dúvida. E sabe o que me sustentou? A fé. Não é essa fé ingênua de que Deus ia fazer tudo por mim sem eu me esforçar, mas a fé madura de que Deus estava comigo nesse processo e que Ele tinha um plano muito melhor que o meu, de que o não dele hoje era um sim maior amanhã. E eu aprendi a rezar de maneira diferente. Eu parei de rezar pedindo aprovação imediata. Eu comecei a rezar pedindo força para continuar, pedindo sabedoria para estudar melhor, pedindo paz para aceitar os resultados, pedindo para que a vontade dele de fato fosse feita e não a minha. E isso dói. E sabe o que acontece quando você começa a rezar assim? Você continua estudando, mas sem aquele desespero que te paralisa. Você faz a prova, mas sem aquela ansiedade que te faz errar, às vezes, nervosismo. Porque você recebe o resultado, seja aprovação ou reprovação, com a paz de quem sabe de que está no caminho certo. Porque a verdade é essa. Você não vai controlar o resultado. Você controla apenas o seu esforço, a sua dedicação, a sua fidelidade ao processo. O resto está nas mãos dele. E olha que coisa linda. Toda reprovação que eu tive, ela me ensinou algo. Toda frustração, ela me fortaleceu. Todo não me preparou para o sim que viria. Nada foi desperdiçado. Deus usa até os momentos mais dolorosos para te moldar. Então, quando você estiver no vale, quando você estiver nesse momento difícil, quando você estiver sentindo que não aguenta mais, lembre-se, esse vale é passageiro. Mas essa transformação que vai acontecer nele é permanente. É nesse vale que você cresce. É nessa dificuldade que, de fato, você se fortalece. E é nessa provação que, de alguma maneira, a tua fé vai te purificando. E eu te garanto, quando você olha para trás depois de aprovação, você vai agradecendo a Deus, inclusive pelas reprovações. Porque foi nesse processo que você não conseguia entender antes, que você sabe que antes você não estava preparado. Agora você precisa se tornar quem você nasceu para ser. Agora eu quero falar diretamente com você, que está na luta agora. Você que está cansado, você que está duvidando se você vai conseguir, você que está ali pensando em desistir, e eu quero te dizer uma coisa, não desista. Por favor, não desista. Eu sei que tá difícil, eu sei que às vezes parece impossível, parece que às vezes você olha para edital, olha para a concorrência, pro tanto de coisa que ainda você precisa estudar e parece que você nunca vai chegar lá. Mas você vai. Se você não desistir, se você vai chegar lá, e eu não tô te dizendo isso para te iludir, eu tô te dizendo isso porque eu cheguei. E eu não era especial, eu não era gênio, eu não tinha nenhuma condição, tal ponto privilegiada, a ponto. Eu era uma pessoa comum, velho, com dificuldades comuns, com limitações comuns. E a diferença é que eu não desisti. Mesmo quando tudo gritava para eu desistir, eu continuei. Um dia de cada vez, uma matéria de cada vez, uma questão de cada vez. Mas sabe por quê? Porque eu tinha esperança. E essa esperança não é um otimismo ingênuo. A esperança é a certeza de que Deus está no controle quando você faz a sua parte. Esperança é a confiança de que seu esforço não vai ser em vão. Esperança é uma fé melhor, que o melhor está por vir, e isso é bíblico mesmo. Quando ele vai dizer assim lá, olha, e não somente isso, mas a gente também precisa se glorificar nas tribulações, sabendo que essa tribulação ela produz a perseverança. E a perseverança é a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança ela não traz confusão, porque quando a gente percebe esse espírito em que o que foi te dado, você precisa entender que significa que o sofrimento que você está passando agora, ele não é inútil. Ele está produzindo uma perseverança em você, essa perseverança está te dando experiência. E é esse excesso de experiência que vai fazer você chegar lá. Essa esperança ela não vai te decepcionar, porque ela está fundamentada num amor maior, seja de Deus por você, seja daquilo que você acredita que você vai fazer aqui na vida. Cada obstáculo não vai ser um impedimento, cada oportunidade é para você crescer, cada lágrima não é uma derrota. A semente que você está plantando hoje é para uma vitória maior. Eu quero que você saiba disso. A aprovação ela está escrita, mas vem no tempo dele. E quando você estiver pronto, quando todas as peças estiverem alinhadas, muitas vezes você nem vai sentir. E o seu trabalho é não apressar Deus, o seu trabalho é confiar nele, é se dedicar com excelência.
e esperar com esperança. E enquanto você espera, continue estudando, continue se preparando, continue rezando e também continue acreditando, porque o dia da vitória, ele vai estar chegando. E quando ele chegar, você vai olhar para trás e você vai entender tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito. Inclusive, está aqui hoje comigo. Olha, então para encerrar aqui, eu quero só te deixar com isso. Concurso jurídico não é apenas um objetivo profissional. É uma jornada realmente que você vai se transformando, você vai se moldando no caminho. Deus vai te preparando, te fortalecendo para algo maior, um propósito maior de vida. E essa aprovação que você tanto busca, ela vai mudar sim a sua vida. Ela vai mudar sim sua condição financeira. Vai te dar sim estabilidade, vai te dar muitas oportunidades. Mas mais que tudo isso, vai te dar a certeza que você é capaz de coisas grandes quando você confia nele e não desiste. Vai te dar sim uma história linda de superação para você poder contar. Vai te dar uma fé inabalável, vai te dar um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro. Vai te transformar, de certo modo, em algo que Deus já planejou para você. Eu rezo não para que você chegue lá de qualquer jeito. Eu rezo para que você tenha sabedoria nesses momentos e você tenha alegria nesse estudo. Eu rezo sinceramente para você desfrutar essa jornada, porque a transformação, ela não acontece apenas no dia da aprovação. Ela acontece todos os dias, nessa escolha de continuar. Em cada momento que você escolhe, confiar nele e no processo, ao invés de se desesperar. Você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui torcendo por você e tem milhares de pessoas que já passaram por isso e estão te provando que sim, é possível. Se esse vídeo tocou aqui de alguma maneira seu coração, comenta aqui embaixo. Eu quero saber como é que está a sua caminhada e quero saber que você não vai desistir e quero que você espere com esperança. Grande abraço, vamos lá, simbora.